Ok, vamos lá então? Será que devo empreender? Essa é a pergunta que talvez quem quer começar se faça e quem está no negócio, talvez em alguns momentos tenha feito. Será que deve empreender ou não? A minha ideia é que no final dessa palestra você sabe se está no caminho correto, se realmente vai largar uma empresa para empreender ou se vai tocar o mundo como empreendedor. Tá? Eu não sei se você deve empreender. Não é para todo mundo empreender. E empreender não basta fazer um curso de administração e aprender algumas técnicas e botar em prática. Né? Já está provado que de um aspecto comportamental, né? Nós temos o conhecimento e temos o comportamento. O conhecimento pode te abrir portas através de currículo, né? E o comportamento é que efetivamente vai te levar a resultados. Eu trabalho com coaching de carreira e costumo dizer para o pessoal se preocupa muito em fazer cursos, e os cursos é só o conhecimento. O curso serve para tu entrar na empresa. Se tu vai chegar a diretor, a presidente da empresa, é pelo teu comportamento. Para empreender também, se tu quer ter sucesso, não adianta só o conhecimento, tu precisa principalmente o comportamento. Haja visto que vocês conhecem empreendedores de sucesso semi-analfabetos. Os caras têm umas mega empresas e mal sabe escrever, né, preencher o nome ali. Então, o comportamento é que nós vamos falar aqui e alguns comportamentos que faz sentido. Então, a ideia é que vocês tenham agora um autoconhecimento, né? Autoconhecimento sobre vocês. Comportamento passa por autoconhecimento. Ou nós nascemos prontos, ou nós temos que aprender meu comportamento para eu poder mudá-lo. Alguns empreendedores nascem praticamente prontos, que chamamos dos empreendedores francos. Podemos dar como exemplo um Silvio Santos. O Silvio Santos é um empreendedor franco. A chance de que ele tem, tudo que ele botar a mão de ter sucesso é muito grande, porque ele tem comportamentos genéticos ou desenvolvidos, enfim, que ajudam ele a ter os resultados que ele tem hoje. Então, passa por um autoconhecimento. O que é um autoconhecimento? É tu ter tuas ações e colocar uma lupa no que fez e promover mudanças. E nem sempre mudança de comportamento é muito difícil. Algumas vezes é muito difícil. Algumas vezes é tranquilo, mas algumas vezes é muito difícil ter uma mudança de comportamento. O que é um comportamento? São hábitos que nós fazemos automaticamente, sequer sem pensar, né? Nem pensamos fazer. Vou dar um exemplo. Todo dia que vocês acordam de manhã, vocês vão colocar a calça, ou vocês colocam a perna direita primeiro, ou a esquerda primeiro, ou sentam na cama e colocam as duas pernas juntas. Muito bem. Talvez nesse momento vocês não saibam qual é a primeira perna que vocês colocam a calça todo dia de manhã. Para vocês saberem, vocês devem estar agora pensando, se olhando, que o comportamento é visual, nós temos que ver o que está acontecendo, ver o corpo de vocês, vão lá para o teto da cama de vocês, do quarto de vocês, e vejam lá na cama para saber que perna vocês colocam. Se vocês querem saber mais efetivo e mais rápido, engana, sentado, onde vocês estão aí mesmo, engana o cérebro. Finge que vai colocar a calça, inicia o movimento de colocar a calça, que aí vai aparecer já qual a perna que vocês levantam primeiro. Então isso é o comportamento, é o automático. Nós temos comportamentos para tudo. E para empreender nós também temos comportamentos. Para aprender também temos. Então nós vamos falar um pouco disso aí. Primeira coisa, né? Para quem quer empreender e para quem já está empreendendo, primeira reflexão que eu faço: vocês vão empreender por necessidade ou por oportunidade? Há uma diferença muito grande. Necessidade é aquele empreendedor que está meio sem oportunidade e resolveu montar alguma coisa, resolveu fazer algum negócio até para começar o sustento. Né? E por oportunidade é aquele empreendedor que está tendo alguma ideia, viu alguma oportunidade, né? O que é oportunidade? Na realidade é a necessidade que está por trás. A oportunidade é tu ver que tem uma necessidade. Se tem uma necessidade, tem pessoas dispostas a pagar por isso. Então isso transforma-se numa oportunidade. Então o empreendedor por necessidade ou por oportunidade. Hoje no Brasil, muito mais, o empreendedorismo está se desenvolvendo muito rápido, mas muito por oportunidade. Então, por necessidade, já não está tão
sendo tão aplicado, mas eventualmente algumas pessoas ainda, né, fazem ainda por necessidade. Então o que é uma oportunidade, gente? Ver oportunidades é ver o mundo sob uma outra ótica. Por exemplo, se vocês pegarem aí um pipoqueiro, né? O pipoqueiro vende a pipoca dele na sua praça há 40 anos. Perguntar para o pipoqueiro, o que tu faz? Qual é o teu negócio? Meu negócio é vender pipoca. Muito bem. Então ele está vendendo a pipoca dele. Surgiu agora, tem crepe, tem churros. Aqui no sul começou também uma onda de churros e tal. Então o churro e o crepe representam para o pipoqueiro uma concorrência. E esse pipoqueiro fica acuado, já não dorme de noite, tende a terceirizar a responsabilidade muitas vezes. Começa a dizer que antigamente que as crianças valorizavam a pipoca, que hoje em dia, que essas modernidades, enfim. A responsabilidade é sempre de um terceiro ausente, né? Muito bem. Agora vocês imaginem um outro pipoqueiro, em um outro lado da cidade, mas ele não se vê como pipoqueiro. Ele se vê como um empresário do ramo da alimentação por hora vendendo pipoca. Para ele, esse crepe, esse churros representa uma oportunidade. Uma oportunidade. Então esse também não dorme de noite, mas louco para acordar de manhã cedo, ver quem é que vende a máquina de crepe, a máquina de churros, quem é que vai botar para trabalhar, enfim. É uma forma de ver o mundo. Então por isso que já o primeiro comportamento do empreendedor tem que ter, se você quer empreender, se você quer se desenvolver também, quem já está na atividade, você tem que ser um farejador de oportunidades, né? Porque uma oportunidade transforma a tua empresa, faz a tua empresa crescer. Então tem que ver o mundo sobre outra ótica. Outro dia eu estava no interior do Paraná e paramos nessas tendas em beira de estrada, né? E fui ver ali o preço do mel. Então o mel em torno de R$10 o quilo. E num outro canto lá, junto com as balas, tinha o sachê de mel. Eu perguntei o preço do sachê de mel e eu calculei ali quanto que custava o quilo daquele sachê de mel. Enquanto o quilo do mel era R$10, o quilo do sachê de mel era R$50. É o mesmo mel, mas é mostrado de uma outra forma. Então isso é uma oportunidade, isso é uma inovação. O sujeito lá inovou, é um produto para outro uso, muitas vezes para degustar na viagem mesmo, como se fosse uma bala, enquanto o outro é um outro. Só que tem uma margem, por ter mudado o formato, a embalagem, e evidentemente com algum investimento, está vendendo 5 vezes mais caro. Então primeira reflexão é necessidade e oportunidade. Vocês têm que ser farejadores aí em oportunidade. Muito bem, antes de vocês começarem, né, a pensar, quem está no negócio também, a oportunidade de apenas um de comportamento, primeiro eu quis falar aqui rapidamente, quero falar um pouco do QuadMind. QuadMind é uma teoria que eu e um colega meu, Cláudio Forner, talvez algum de vocês conheçam, há 10 anos, já faz 10 anos que nós criamos essa ideia, e de uma forma de como explorar a carreira. Então nós temos nossa parte genética, nós temos nossa parte do meio também que nos influenciam, e nós não sabemos direito o quanto disso aí se geneticamente é mais ou se o meio influencia mais. O fato é que nós temos esses dois componentes dentro de nós para determinar se nós vamos empreender, se nós vamos fazer concurso, se nós vamos trabalhar numa empresa, enfim. E aí nós criamos o QuadMind, que nada mais é do que um questionário que mapeia essas competências, né? Nós agora acredito que até março vamos também lançar isso aí online, então vocês vão poder fazer esse questionário online para poder se avaliar, né, de acordo com essa teoria. Então o que é essa teoria, né? O que é o QuadMind? O QuadMind divide em 4 quadrantes. Existem outros CMK do quadrantes aí dentro, mas basicamente são esses 4. Então tu tem 4 formas, qualquer carreira da tua vida, no que tu fizer, no que tu dispuser a fazer na tua vida, tu pode abordar essa carreira, explorar essa carreira sob 4 aspectos. Como colaborador, como autônomo, como líder e como empreendedor. Então vou rapidamente aqui fazer algumas
explicações. O que é o colaborador? O colaborador é aquele que trabalha como funcionário. Muitas vezes não quer muita responsabilidade, não quer exercer muita liderança, não tem muita ambição, quer ser o funcionário ali, ganhar o dinheirinho dele no final do mês. Né? Também não quer desenvolver, quer ter uma segurança no emprego, quanto mais segurança melhor. Muitos que têm alguns componentes para colaborador fazem até concurso, de preferência concursos que não tenha responsabilidade também, porque tem cargos de concurso que são extremamente requeridos comportamentos, até empreendedores, para a pessoa se desenvolver lá, mas alguns concursos que não comprometam muito, que tenha aquela garantia. Então esse é o colaborador, é a figura do colaborador. Aí tem também a figura do autônomo, que é o segundo quadrante. O que é o autônomo? O autônomo já é aquela pessoa que não quer, não necessita tanto, não tem tanta necessidade dessa segurança, um pouco mais ambicioso, mas ao mesmo tempo também tem muita independência, não quer fazer parte também de uma estrutura, não quer ter horário a cumprir, ele quer trabalhar em casa, trabalhar enfim, sem grandes riscos, também sem empreender, porque empreender seria um outro passo do autônomo dar, mas empreender envolve riscos. Então um autônomo quer independência, mas também não quer tanto esses riscos, tá? Depois tem a figura do líder. O que é o líder? O líder é aquele que quer fazer já uma carreira, já quer ter liderado, já quer entrar. Ele precisa de uma segurança, de uma instituição, muitas vezes que é uma empresa grande, se for uma empresa grande melhor. Gosta de ter lá o cartão, diretor, gerente, vice-presidente, sei lá, gosta desses símbolos de status, faz bem a ele. E quer ter liderados, quer crescer numa organização, enfim, tem algumas habilidades para isso aí, né? Mas ao mesmo tempo também na matriz de riscos também ele não quer se lançar, ele precisa de um guarda-chuva para ele se sentir ali protegido. E por fim tem a figura do empreendedor, tá? Já um empreendedor, muitas vezes ele é visto como aquele que não se adapta a nada. Dependendo do meio onde vocês nasceram, uma pessoa com perfil empreendedor pode ser muito criticado, né? Se vocês têm um meio que as pessoas são funcionários públicos, buscam emprego, né? Porque já existe um pouco do natural de você acabou, está no colégio, na faculdade, pegar um emprego, ter uma empresa, carteira assinada. Em algumas famílias, em alguns meios, isso aí já é uma coisa muito forte. Então o empreendedor nesse meio ele já destoa um pouco da situação. Então o empreendedor é aquele que tem algo, quer deixar uma pegada no mundo. A partir de suas habilidades ele quer transformar alguma coisa, ele tem orgulho não de ter a segurança do guarda-chuva e tal, ele tem orgulho de ver o produto dele na rua, ele tem orgulho de ver as coisas acontecer, de fazer negócios, enfim, né? São várias características empreendedoras, mas os empreendedores têm essa característica fundamental. Eles querem independência e eles não têm tanta necessidade de segurança. Até podem, evidentemente, buscar essa segurança e empreender, mas ele tem outras coisas mais latentes que fazem ele se desenvolver. Inclusive, muitos deles acham uma perda de tempo estudar, porque com esse tempo que está estudando, poderia estar já fazendo negócio, enfim, se desenvolvendo. Então eles veem um mundo muito farto, muito abundante, né? Então esse é o empreendedor e esse é o Quadmind. Então a primeira coisa que você tem que ver, se quem está querendo empreender, primeira pergunta, se é por necessidade ou por oportunidade. Segunda pergunta, qual que você se enquadra mais? Porque o problema aqui é o seguinte, não tem certo, não tem errado, né? Eu costumo dizer que o objetivo é a gente ser feliz. Colaborador no colaborador, empreendedor no empreendedor, o líder no líder e o autônomo no autônomo. O problema é quando eu gostaria de estar lá como um concursado, ter uma segurança e estou empreendendo. Aí ele tá sofrendo. Ou o problema é quando eu estou dentro de uma organização, estou trabalhando, mas eu gostaria de ter liberdade para agir, para fazer, mas tenho medo. Esse medo, muitas vezes, o meio, quando eu coloco esse medo aí. Então o Quadmind, essa ideia, essa teoria que eu e o Claudio Forno criamos, é justamente para poder a pessoa, né, para preencher esse questionário e vai poder saber percentualmente, nesse momento, sua capacidade está em quê? Sua capacidade seria mais feliz em qual
explorando de qual forma a sua carreira. Então seria mais ou menos uma segunda pergunta a fazer. Muito bem. Aí a outra pergunta, metas, né? Vamos começar agora a entrar nas metas e planejamentos que todo empreendedor, né, tem que ter. Bom, o que é meta? Meta é o resultado esperado, tá? Resultado desejado. Então meta, a forma como os empreendedores veem meta é como resultado. E é muito comum ver pessoas com pequenos negócios principalmente sem desejar nada. É o que deu. É botando só a sua energia, mas sem esperar nada, sem desejar nada. Então, meta é esse resultado. Vamos entender um pouquinho mais. Por que eu tenho que estabelecer meta? Gente, o cérebro, né, o cérebro funciona da seguinte forma, né? Aquilo que eu penso, eu imagino, o cérebro começa a trabalhar para transformar em realidade, tá? Ele automaticamente, né, se tu começa a pensar, eu quero uma maçã, o cérebro vai começar a procurar maçã em volta. Vocês vão procurar olhar e vai se destacar no meio de um bando de laranja, vocês tendem a ver esta maçã, porque vocês estão procurando maçã. Acontece muito quando vocês querem, o pessoal vai ter filho, das mulheres grávidas. Não acontece se vocês começarem a ver muita gente grávida na rua? Você começa a desejar querer comprar um carro, você não começa a ver muito desse carro na rua, então o cérebro começa a direcionar a tua mente para aquilo que tu tá na bola da vez da tua mente. Então a meta é necessária para justamente vocês começarem bom, eu quero resultado, tá? Vou estabelecer para buscar esse resultado. Então a meta é fundamental. Agora, como estabelecer essa meta? O que é essa meta aí, né? E para que serve? Bom, eu desenvolvi uma teoria vendo as pessoas aqui trabalhando com pequenos negócios. Meta é o desejo que é igual à sensação. Então vamos dizer assim, vocês já determinaram alguma vez um carro, por exemplo, uma compra de um carro. Muito bem. Estabeleceu a compra do carro, conquistou aquele carro, comprou o carro, aquele carro te dá uma sensação. Aquela sensação vai durar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Depois de um tempo, esse carro já não te motiva tanto. Já passou, na primeira semana tu dorme dentro do carro. E depois dos meses passando, ele já não te dá a sensação. Mas era um carro. Então não era o carro em si, era a sensação que aquele carro te daria. Só que essa sensação nós nos acostumamos. Então uma meta nada mais é do que mapear essas sensações, tá? Como mapear essa sensação? Que tipo de sensação que te energiza? Que tipo de sensação que te faz te sentir energizado, te sentir motivado? Então, por exemplo, tem gente que quer ter coisas, tem gente que quer liderar pessoas, tem gente que quer ser reconhecido, tem gente que quer, enfim, então sensações que nos motivam. Então, essas sensações, elas vão te balizar, nada mais é do que uma meta. Então, por exemplo, adoro quando o pessoal me deixa muito bem, me energiza muito quando as pessoas me reconhecem. Muito bem. Então, o que eu posso fazer? Aí seria a minha meta, tá? O que eu posso fazer para ser reconhecido? Para as pessoas me reconhecerem, né? Para eu ter esse reconhecimento, esse agrado das pessoas. Então aí, bom, eu tenho que fazer, eu tenho que vender, sei lá, 50 óculos. Quando tiver 50 óculos, o fulano vai ver que eu vou me sentir, isso é bom, beleza, então tu vai vender 50 óculos, aí tu tem uma meta, vender 50 óculos até tal prazo. Quem é empreendedor tem que chegar a faturamento tal, quer chegar e lançar produto, enfim, são metas, que é igual a desejo, que é igual a sensação. Então essas sensações, né, além de ser caçadores de oportunidade, o empreendedor tem que ser caçador de sensação. Não é incomum
vocês verem empreendedores de sucesso se envolvendo em várias atividades. Já pararam para pensar nisso? Ele tem a empresa dele, que tem lá o resultado dele, ele se envolve em alguma ONG, alguma coisa social, ele se envolve em esporte. E todos esses esportes, ele não faz esporte assim, fim de semana, ele faz um esporte competitivo já, ele quer lá ganhar, tal, ou quer atingir marcas, ou uma coisa pessoal, não precisa ser uma competição, mas é uma competição com ele mesmo, ele quer se desenvolver naquilo ali e ele estabelece marcas para isso aí. Então isso é a sensação. O que ele está fazendo? Ele está botando em outras áreas da vida as sensações que ele busca, né, com a sua empresa, que fez ele empreender. Então essa sensação é que é fundamental. Você primeiro estabelecer o que te energiza. Para pensar um pouco, né? O que te faz energizado, o que te faz se sentir bem, o que te motiva, o que te transforma, te entusiasma. Me entusiasmo quando eu consigo vender tanto, chegar numa venda tal, me entusiasmo quando eu consigo entrar numa empresa grande, me entusiasmo, enfim, vocês vão ter essa sensação. Aí depois estabelece uma meta. E essa meta tem que ser quanto mais específica, mensurável, atingível, relevante, que é a sensação, né? E tem que ter uma data para isso aí. Aí você tem uma meta, uma sensação que vai acontecer. Agora, sensações vocês podem buscar todas as semanas, né? O grande sacado, o grande lance de dar um sentido é todo domingo de noite tu parar e estabelecer tuas metas, estabelecer que sensações que eu quero buscar essa semana. Bom, para essa sensação acontecer, que tipo de resultado eu tenho que buscar? O que tem que acontecer para eu buscar esse resultado? Muito bem, então meta aparentemente é simples, mas o que eu vejo muito por aí são os efeitos colaterais da meta. Né? Qual é o efeito colateral da meta? É medo. As pessoas têm medo. Pessoas têm medo de estabelecer porque têm medo de se frustrar e não conseguir. Tá? Aliás, o que segura o mundo é um sentimento, na maioria das vezes irracional, ativada pelo sistema límbico, de medo. Né? Eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de realizar, eu tenho medo sequer de estabelecer. Aí vive o lema aquele: deixa a vida me levar, vida leva eu. Tá? Então, o medo pode estar permeando. Tá? Eu não quero estabelecer, porque se eu não atingir, eu vou me frustrar, Paulo. Então, como é que eu faço para vencer esse medo aí? Bom, primeira coisa, eu vou falar no final um pouquinho de riscos, que tem a ver com isso aqui também, mas eu vou falar um pouco de medo aqui. Né? O medo. Medo nada mais é do que uma forma, né, de eu não me comprometer com nada. Eu não me comprometendo, eu não tenho resultado e parece que eu não me frustro com isso. Ao mesmo tempo, como eu não comemoro um fracasso, um sucesso, também me escondo. Quando eu me escondo do fracasso, também me escondo do sucesso. Então esse é um primeiro ponto que eu vejo assim. Segundo ponto, te acostumar com frustrações. Tá? Não atingiu, o que eu fiz, o que eu vou fazer. Quanto mais racional nesse momento tu utilizar, melhor. Quanto mais emocional para tu estabelecer tua sensação, melhor. Né? Então pega um exemplo, vamos pegar um César Cielo, que eu gosto de dar muito como exemplo, que é um esportista. Vocês acham que o César Cielo gosta de nadar? Vocês acham que a vida dele é nadar? Eu discordo disso. E vou dar um fato por que eu discordo. Por que esse pessoal que com 30 anos se aposentam, o César Cielo vai se aposentar com 30 e pouquinhos anos, por que eles não ficam nadando o resto da vida? Por que eles não já estão ricos, constroem uma raia no quarto deles, se ele quiser, uma raia de piscina, e fica nadando para lá e para cá, acorda às 8 da manhã, nada 8 horas, sai, se alimenta, enfim, vê as suas aplicações e vai embora. Por que eles não fazem isso? Porque não é nadar o foco. César Cielo gosta de ganhar. Então, num dado momento, começou a nadar por gostar, talvez em algum momento,
viu que tinha como competir. Pô, dá para ganhar, dá, César. Tu tem uma envergadura, tu tem um biotipo que é ótimo para natação. Então, maravilha, onde é que está a piscina que eu quero ganhar? E esse César, já vi uma entrevista dele, coloca os números, os segundos que ele quer fazer nas suas corridas, ele espalha pela cabeça, ele espalha para entrar na cabeça, ele espalha pelo quarto inteiro dele, pelas paredes dele, esses números, para ele poder se acostumar com esses números, para o cérebro poder se acostumar com aquelas marcas que ele quer buscar. Então, primeira coisa, relaxa, gente, relaxa, tá? Meta serve para tu ir de um ponto A para um ponto B. Tu quer ficar no ponto A, não precisa estabelecer meta. Agora, se tu vai te frustrar, primeiro desmistifica o fracasso, tá? Eu desafio qualquer um de vocês, sei lá quantos milhares podem estar assistindo essa palestra aí, espero que bastante gente. Eu desafio de vocês me mostrarem a história de um empreendedor que tenha sido só sucesso. Não existe história de sucesso só com sucesso. Existem vários fracassos intermediários. Muitas vezes na largada, o cara já cai do pico do Everest na largada dele e tem que recomeçar do zero. Então, se você tem medo de fracassar, saiba que fracassar faz parte do sucesso. Entende isso aí? A única coisa que não faz parte do sucesso é desistir. A desistência não faz parte do sucesso. Por isso, o que importa não é a velocidade. O que importa é a direção e a persistência. Então, a direção é a meta, onde que eu quero chegar, e a persistência é o que eu tenho que fazer para não desistir no meio do caminho. Então, como é que funciona a persistência? As pessoas estabelecem até alguma meta, começam a correr atrás, começam a ter dificuldade. Vou contar um caso pessoal meu aqui. Eu entrei a primeira faculdade minha foi faculdade de Direito aqui na Federal. Estudei 2 anos, aí migrei para uma outra, para a PUC, aqui para administração, me formei em administração e voltei ao Direito, para me formar em Direito, que a minha meta lá com 18 anos eu estabeleci, eu gostaria de ter 2 faculdades, que era administração e Direito. Apesar de não saber muito como explorar o que eu queria efetivamente ser, eu achava que essas duas, a administração talvez por mais interesse, o Direito por me abrir muitas portas profissionais, se fosse o caso de fazer um concurso, eu tendo essas duas eu teria enfim, um futuro bem próspero. Muito bem, quando eu voltei para o Direito, já não conhecia mais ninguém, o pessoal já tinha todos se formados, comecei as cadeiras, eu comecei de noite a estudar as cadeiras, já formado, trabalhando lá na empresa do meu pai, na metalúrgica, e eu tive um professor de Direito Civil que ele era muito rigoroso, e ele fazia muitas apresentações, ele fazia apresentação lá na frente, trabalhos, exigia muitos trabalhos e com apresentação. E eu quase fui mal com ele no Direito Civil que eu fiz, porque, acredite ou não, naquela época eu fugia de fazer aparecer em público alguma apresentação. Eu fiz um trabalho para esse professor em grupo e eu fiz praticamente quase todo o trabalho, e o meu grupo que apresentou lá na frente, por eu ter uma certa fobia até de aparecer, que ao longo dos anos eu fui tratando isso aí. Muito bem, começou lá meu Direito Civil lá, ia começar a aula, chamei um colega do lado, perguntei se ele conhecia esse tal professor lá. Como eu estava afastado há 4 anos, eu não sabia se estava lá. Aí esse meu colega, nunca ouvi falar nesse professor. Eu, tranquilo, então fiquei ali esperando o professor chegar para começar o semestre. Nisso aparece na porta esse mesmo professor. No momento que esse professor apareceu, o meu cérebro começou a procurar uma saída digna. O meu medo de encarar ele sozinho, aí sem amigo, porque enquanto eu tinha uma turma que eu entrei junto no vestibular, agora eu não tinha turma nenhuma, não conhecia ninguém. Eu comecei a procurar uma saída digna, e a minha saída digna foi, eu justifiquei, racionalizei, que afinal de contas eu já tinha uma faculdade, que afinal de contas eu já estava lá trabalhando, tocando um negócio na empresa da família, e que eu não precisava desistir. Então a persistência, ou a falta da persistência, passa invariavelmente por medo. Eu desisto porque eu estou com medo de fracassar. Eu desisto porque
se eu for adiante, eu vou me frustrar mais. E aí eu engano meu cérebro desistindo, porque desistindo parece que eu não fracassei. Mas acumulem desistências na vida de vocês, para vocês verem o estrago que faz na autoestima. Né? Acumule desistir de curso, desistir de regime, de academia, de qualquer coisa, vocês vão ver o estrago que isso faz na autoestima. Em dado momento, eu acho que eu já não dou mais conta de nada. Se eu vou até o final, eu chego em algum resultado interessante, ou mesmo que eu fracasse, eu entendo o que aconteceu e eu tenho um aprendizado com isso. Então, não é velocidade, é direção e essa persistência. A persistência, como é que se faz para ter persistência? O que eu deveria ter feito, né, que hoje eu faço com meus coaches aqui, é se apegar na sensação, né, que eu queria, minha sensação de ter 2 faculdades, enfim, aquilo que eu tinha idealizado, que eu tinha sonhado, que eu tinha estabelecido para mim, dado o momento eu negociei e joguei no lixo. Então é hora de botar de novo, vem cá, cara, e aquilo ali, já pensou tu com 2 faculdades, 2 formaturas, a possibilidade que tu tem no mercado de trabalho, enfim, começar a dar uma comida um pouco mais para a sensação que tu está buscando. E aí tu consegue administrar esse medo aí. Muito cuidado só que a persistência, né? Só quero fazer um diferencial da persistência com a teimosia, né? A persistência é quando a teimosia é quando eu fico insistindo no erro, né? E a persistência é quando eu estou insistindo na minha sensação. Eu posso até mudar meu caminho, mas eu quero aquela sensação. Eu posso até ter que dar 2 passos para trás para crescer 3 depois, mas eu não posso abrir mão da minha sensação. Então, muitas vezes eu abro mão da sensação, as pessoas abrem mão da sensação, desistem e toca a vida. Né? Então, primeira coisa, então recapitulando lá, oportunidade por necessidade vocês têm ou por oportunidade? Segundo ponto, vocês se sentem melhor em qual quadrante? Como colaborador, como autônomo, como empreendedor, como líder? Como vocês se sentiriam felizes? E terceiro quadrante, para empreender, né? Terceiro ponto, meta. Que sensações vocês buscam? O que vocês estão empreendendo vai dar sensação? É um ambiente que permite essa sensação? Porque se vocês estão inseridos querem buscar sensações num ambiente que não tem essa sensação, tá ruim, gera uma frustração. Talvez alguns de vocês já tenham trabalhado em empresas, vocês sabem que não vai para frente, vocês querem ter a sensação de prosperidade, vocês estão vendo que aquilo não vai para frente. Aquilo dá uma desmotivação e vocês começam a trabalhar por dinheiro. E aí essa é a pior coisa que tem, é trabalhar só pelo dinheiro. Muito bem, estabeleceu a sensação, a próxima etapa agora, planejamento. Né? Vamos planejar essas ações. O que é um planejamento? Planejar nada mais é do que pensar, né? Pensar antes. Como que eu vou fazer? Pensar antes de agir. Então deixa eu pensar antes, sentadinho aqui num ar-condicionado, tudo que pode acontecer. Né? Antes de montar uma empresa, deixa eu pensar aqui qual é a melhor forma de explorar essa oportunidade que eu estou buscando. Tem várias ferramentas fantásticas aqui, eu utilizo aqui meus coaches, o Canvas, que é fantástico para quem está começando o negócio, para quem também quer expandir sua empresa, para ver o que vocês têm de acesso nesse momento para poder desenvolver. E depois um planejamento básico mesmo para mensurar, para botar números, enfim, numa segunda etapa. Né? Planejar é pensar. Né? Então vamos fazer um exemplo aqui. Agora, planejar para quê? Só se vale a pena planejar, gastar tempo com planejamento quando vocês têm algo desafiante. Se não tem algo desafiante, não precisa planejar. Dando um exemplo bem simples. Vamos fazer um churrasco, né? Preparar um churrasco. Churrasco para vocês e mais um amigo, para 2 pessoas. Precisa planejar um churrasco para 2 pessoas? Né? Quem não tem experiência nenhuma, acho que precisa, mas quem já faz churrasquinho no fim de semana, 2 pessoas, não precisa. Vai no mercado, compra lá, vai ser costela, vai ser picanha, o que vai ser, compra lá um salsichãozinho, um para cada um, 1,5 para cada um, 2 no máximo, e um pãozinho se quiser diversificar um pouco, tá ali o carvão e deu. Né? Então vai lá, não precisa planejar, não precisa pensar antes. Agora, vocês vão fazer um churrasco para 20 pessoas, gente.
Churrasco para 20 pessoas aí já requer, vocês podem fazer de duas formas esse churrasco. E aí que está o comportamento. Então, como é que o comportamento funciona? Aí que ele aparece. Mesmo nas coisas simples, os comportamentos aparecem. Aliás, eles aparecem em todos os momentos. Então, a pessoa que não tem comportamento de planejamento, tá num grupo lá, vamos fazer um churrasco amanhã, vamos fazer, pum, beleza, vamos lá comprar carne, eu vou lá no mercado, quem é que vai comigo? Pum, vai lá pro mercado, vamos ver 20 pessoas, é mais ou menos uns 10 quilos de carne, né, deve ser, vamos comprar isso aqui, comprar um pouquinho mais, porque eu acho que a turma vai gostar mais, vamos beber o quê? Pega uma cerveja aí, pega também um refrigerante e tal, e leva, né, lá para fazer churrasco. Comprou lá um saco de carvão, sei lá, enfim, leva para fazer churrasco. Bom, você já deve ter participado de churrasco organizados em que sobra 10 quilos de carne depois. Você já deve ter talvez participado de churrasco que alguém tem que sair no meio porque esqueceram de comprar gelo. Alguém tem que sair no meio porque só toma refrigerante light e não tinha nada light. Alguém tem que sair no meio porque faltou carvão ou faltou sal grosso, não pensaram no sal grosso, né? Muito bem, se tu tem você vai fazer um churrasco, aí o outro tipo de pessoa que já tem o comportamento de pensar antes de agir, vamos fazer um churrasco, combinou com a turma, beleza, vai sentar numa mesa com mais uma ou duas pessoas e vamos lá, o que vocês querem? Não sei, é picanha ou costela? Já dá para fazer perguntas, buscar informações com a turma. Vocês preferem picanha ou costela? Picanha. Tem mais mulher, mais homem? Vão beber cerveja ou não vão beber? Então é uma interface buscando informações no mercado e alimentando uma organização para fazer. Aí o resultado dessa forma, invariavelmente, é muito melhor do que o resultado de que eu vou, né, só no meu impulso, só na minha iniciativa de fazer as coisas acontecerem. Então, planejar é pensar antes de agir. Isso aí como comportamento. Vocês podem colocar isso na vida de vocês para tudo, tá? Para isso acontecer, para vocês começarem a colocar o planejamento na vida de vocês para tudo, vocês têm vocês têm um efeito colateral disso aí. Como todo comportamento, vocês querem mudar, vocês vão ter efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral do planejamento? Existem alguns clichês, né? Se pensar muito não faz. Tá? Então, se pensar muito não faz. Então, o efeito colateral nada mais é do que ansiedade. Planejar dá ansiedade de fazer. Então, eu estou ali pensando, eu quero montar minha empresa, eu estou entusiasmado, achando que a ideia é boa, eu começo a botar no papel, começo a pensar, buscar informação, pode ser que venham algumas informações que não ajude a alimentar o sonho cor-de-rosa de que seria a montagem dessa empresa. Então, como não alimenta, começa a botar na minha cabeça medo, começa a me fazer titubear. E eu acabo, quer saber, deixa de lado isso aí, vamos lá comprar as coisas, vamos lá fazer, vamos já alugar a sala, vamos comprar o computador, vamos botar ação. Por que o caminho de botar ação? Porque botar ação baixa a ansiedade. Isso aí vocês podem levar para a vida de vocês. Tá ansioso, bota ação. Tá ansioso frente a alguma coisa, faz, que seja alguma coisa que não comprometa. Tu pode fazer alguma coisa no planejamento, mas tu vai ter que lidar com essa ansiedade. Tá ansioso em casa, vai caminhar. Pega teu cachorro, vai caminhar, vai correr, vai nadar, vai fazer alguma coisa. Baixa a ansiedade. Tá? Então a atividade física, junto com a mente, ajuda muito. Dificilmente vocês vão ver um servente de obra deprimido. Por quê? Porque ele está o dia inteiro carregando peso, fazendo atividade física, que não deixa ele deprimido. Né? Então, a ansiedade. Eu trabalho com meus coaches aqui com a hipnose condicionativa também, que é uma meditação guiada, vamos dizer assim, em que a pessoa chega a nível de relaxamento e consegue administrar a ansiedade. Porque a ansiedade pode te fazer tomar decisões afoitas, né? Com muita pressa, e muitas vezes não é a melhor decisão. Né? Ao mesmo tempo, vocês têm que lidar também com outro efeito colateral, que é aqueles caras que só planejam, tem medo, que na realidade é o efeito colateral da meta, né? Ele está com medo latente ali, então planeja, mas não entra em campo. Então vocês têm que estabelecer um parâmetro de quando tem que entrar em campo, né?
marcar uma data para tomar a decisão de fazer ou não fazer, ou de pelo menos dar um passo. Olha, eu não estou bem seguro ainda pelo planejamento, se eu tenho tempo que fazer, montar esse restaurante, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada, vou fazer um cardápio aqui, oferecer para algumas pessoas gratuitamente para saber se vou ter aceitação. Então vocês podem dar um passo além, né, entre montar a empresa e entre só planejar, dar um passo além, entre em ação alguma coisa pequena que não comprometa muito, que isso aí vai ajudar vocês a lidar com a ansiedade e a tomar decisões também mais certeiras na vida. É outra coisa também, não espere, o planejamento não vai se concretizar da forma exatamente igual como foi idealizado. Tá? O que importa aqui é a meta, né? O que importa é a sensação que está por trás e a meta que está por trás lá. E o planejamento é só um guia para fazer vocês chegarem lá. Ok, então nós temos agora algumas ferramentas que eu queria deixar para vocês aqui. Tá? Primeiro, tem uma bússola e tu tem aí um relógio. Né? A bússola, eu simbolizar aqui, saber onde é que vocês querem ir. Querem montar um negócio, onde é que vocês querem? Que tipo de resultado vocês querem com esse negócio? Vocês querem que daqui a 5 anos a vida de vocês esteja como? E veja bem, né? Muita gente confunde a meta com tarefa. Né? Minha meta hoje é visitar cliente, é não sei o que. Não, isso aí é tarefa. A tua meta é o resultado que tu vai buscar atrás disso. O resultado que tu busca no geral, no total. E esse resultado, por trás, ele está estruturado com a tua sensação. Então, eu quero montar um negócio, eu quero buscar segurança para minha família. Ok. Tu quer a sensação de segurança. Mas o que tem que acontecer para tu ter essa sensação? Se eu tiver R$1 milhão na conta, eu vou me sentir seguro. Então, beleza, vocês têm uma meta, né? R$1 milhão, aí falta botar o prazo, lembra? Especificar, mensurar, a sensação tem que estar clara e ter uma data para isso aí. Então, isso é a bússola. O relógio, utilizar o tempo e as ações de vocês para ir em direção a essa bússola que vocês estabeleceram e estão utilizando a bússola para seguir. Então, o relógio é o tempo. Gente, o tempo passa. O tempo passa. Vocês talvez já tenham se dado conta disso. Não sei qual é a idade que vocês estão assistindo aí. O que vocês fazem com o tempo de vocês vai gerar os resultados lá na frente. Se vocês tivessem feito um planejamento há 5 anos atrás da vida de vocês, é possível que vocês tivessem hoje resultados bem diferentes e bem melhores, né, do que não fazer. Então, daqui para frente vai acontecer a mesma coisa. Então, utilizem o tempo de vocês. É precioso. Será esse tempo que eu estou aqui agora, de repente vendo televisão, será que eu preciso disso? Eu posso fazer alguma coisa legal que me ajude a chegar na minha sensação, que me ajude a chegar no meu objetivo, que seja ler um livro, que seja assistir um filme para abrir um pouco a minha mente, enfim, encher o tempo de vocês, né, que é tão precioso, com coisas que levem, né, no resultado que vocês buscam na vida. Então, bússola, relógio e mais 2, que é uma lupa e uma luneta. A luneta são as metas de vocês, os valores que vocês querem, as sensações que vocês buscam lá na frente. Vocês têm que estar com o olho na luneta para ver se não desmotiva. Se fechar essa luneta, vocês não vão conseguir motivação para chegar lá. E a lupa é para o dia a dia, é diário. A lupa é botar aqui, né, no dia a dia para conseguir realizar, fazer aquelas atividades, aquelas ações, aquelas tarefas do dia a dia. Uma lupinha para ver essa tarefa. Usando a lupa e a luneta, tendo a bússola direcionada e uma noção desse relógio do tempo, gente, é só uma questão de tempo. Em qualquer tipo de negócio que vocês forem entrar, vocês vão ter uma tendência a ter um sucesso muito grande, respeitando sempre uma oportunidade, né? Ver se tem gente disposto a pagar. E por fim, né, eu queria falar um pouco de riscos. Né? Riscos é vamos dizer assim, do imaginário popular de quem não tem negócio, que os empreendedores correm riscos. Né?
que são jogadores, vamos dizer assim, que grandes empreendedores são grandes jogadores, né? Eu quero colocar um contraponto nisso e vocês se darem conta de algumas coisas. Primeira coisa, olhando, não conheço nenhum de vocês, mas eu sou capaz de afirmar, olhando para o passado da vida de vocês, que vocês, os degraus que vocês subiram na vida, vocês tiveram que se colocar em situação de risco. Ou seja, arriscar, surgiu no emprego que vocês tinham uma oportunidade lá para uma supervisão, para uma gerência, não tinha, tá afim, quer ir, ficou louca de medo, entrou e pum, assumiu. Seja dando um passo, uma mudança na vida, que é, enfim, mudar, sair de um emprego para montar um negócio, estava louco de medo e teve que arriscar. Seja botar dinheiro em alguma coisa e a coisa funcionou e foi, enfim. Risco está ligado diretamente a resultados, tá? Se está ligado diretamente a resultados, gente, se vocês não correrem riscos, os resultados de vocês vão estagnar. Então, assim, eu vejo, é engraçado, as pessoas buscando segurança. Ok, segurança é legal, mas é legal também tu te acostumar com riscos, te acostumar a correr riscos disso aí. Isso é bacana também, porque esse risco é igual ao resultado. Não tem como tu ter resultado diferente sem correr risco, sempre vai ter que te arriscar. Então te acostuma com esse risco, te acostuma com os resultados, né? Eu quero contar uma historinha aqui rápida para vocês, para finalizar, mas que deixa bem claro isso, né? Quero deixar primeiro o que não tem certo, não tem errado nessa história, tem o que funciona para cada um. Mas enfim, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Quando eu tinha 2 ou 3 anos de idade, minha mãe aqui da fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento, meu pai do Rio de Janeiro, se casaram, tiveram os filhos lá, eu e minha irmã mais velha. E época da ditadura, meu pai resolveu voltar via Porto Alegre. Ele era jornalista lá e começou a ficar meio difícil a vida para jornalista. Ele veio aqui, começou a empreender e também ele tinha um concurso aí, um órgão federal que ele começou também a trabalhar e assim ele começou a vida dele, né? Então ele começou a vida dele com aqui em Porto Alegre. Eu fui morar na casa do meu avô, emprestou uma casa. E uma das primeiras lembranças de infância era eu ir num barbeiro aqui para cortar cabelo, né? Que era o barbeiro ali, o Naninho, que era um barbeiro, enfim, da região ali, antigo, era um senhor de idade. Tinha 3 cadeirinhas ali, mas ele usava uma cadeirinha só, de vez em quando uma, de vez em quando outra, para cortar cabelo, né? Aquele velho tradicional, sentava numa tábua, né? Os homens aí sabem como é que funciona. Eu gostava daquele ambiente de homens, outros homens lá, enfim, eu gostava daquele, me identificava com aquilo ali, era um momento feliz do meu mês lá, ir lá cortar cabelo. Muito bem, então aquele senhor de idade, aquele barbeiro tradicional, né? E alguns anos que ali, com 7, 8 anos de idade, nós saímos dali, enfim, fomos para outro bairro e a vida andou, passaram-se 40 anos, por ocasião aqui de eu ir construir uma casa para mim, eu aluguei um apartamento, vendi o que eu tinha e aluguei um apartamento perto daquela região. E fui lá, e aí me lembrei do Naninho. Eu vou lá ver o Naninho, será que existe e tal. Cheguei lá, tava num prédio na frente, tinha um demolido o prédio onde ele estava. Ele na realidade estava num prédio na frente. Um letreiro em neon, né? Um neon, aquele bem antigo, bem anos 70 assim. Cheguei lá e tinha um rapaz lá cortando o cabelo, como barbeiro, e tinha um senhor encostado na parede. Como ele era um senhor de idade, há 40 anos atrás, eu identifiquei que esse senhor encostado na parede, sentado num banquinho, podia ser um Naninho. E me identifiquei, conversei com ele. E ele tinha 90 anos, 92 anos de idade, enfim. Números fantásticos, assim, 72 anos de profissão, se não me engano, né? Coisas assim. Tinha 2 filhos já, se não me engano, 2 filhos, se não me engano, já aposentados. Quem tem 90 anos de idade tem toda a experiência, a sabedoria disso aí. Muito bem. Saí dali, né? Apresentei, saí dali e fiquei pensando, né? Porra, Naninho, né? Naninho, barbeiro, 72 anos de profissão. Como trabalho com empreendedor, já me veio logo, né, pensar no negócio dele. Pô, em 72 anos, gente, será que não dá para arriscar um pouco? Colocar lá uma cadeirinha a mais? Uma cadeirinha a cada 30 anos, para não estressar muito? Se tivesse feito isso, com 70 anos, teria 3 pessoas trabalhando para ele ali.
né? Não sei se o mercado comporta também ou não, enfim. O desconforto que ele teria que passar é fazer o que ele teve que fazer quando ele não conseguia mais ficar de pé ali, cortar cabelo, a saúde não permitia, que é contratar alguém para fazer. Como eu repito, não tem certo, não tem errado. Um grande cara, quando ele faleceu, alguns meses depois ele falecer, veio a falecer e saiu até uma matéria no nosso jornal aqui, meia página lá, falando da vida dele e tal. Aqui não é o certo ou o errado. Aqui tem o que é feliz, ser feliz. E ele certamente foi muito feliz ali, trabalhando com um risco bem pequeno, com a sua cadeirinha ali, que ele tinha controle de tudo. Mas do ponto de vista de quem está empreendendo, gente, ele teve mais sorte do que juízo. Qual foi a sorte dele? A sorte dele é que esse modelo de negócio que ele estava inserido, que era cortar cabelo, não teve grandes variações ao longo desses 70 anos. Né? Basicamente o mesmo modelo de negócio ainda. Sei lá, uma cadeirinha aí. Com muito menos tempo, muitos negócios viram pó. Se vocês não inovarem, não buscarem oportunidades, vira pó. Né? Em questão de 5, de 10 anos, vira pó. Quem tinha rede de locadora de DVD, hoje o negócio não existe mais. Então o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o ato de fugir do risco, tu corre um risco muito maior. O ato de na tua empresa tu não arriscar, não expandir, tu corre um risco muito maior por não fazer. Mas tu acha, teu cérebro sente que tu está tranquilo, que tu não está correndo risco. O melhor caminho, eu costumo comparar as empresas com as pessoas, né? com as crianças, com os bebês, enfim, com o ser humano. Gente, o ser humano, ele nasceu para se desenvolver. Se a criança, quando está engatinhando, começa a engatinhar, fraqueja lá o braço, começando a se levantar para engatinhar e bate com o nariz no chão e se machuca, se essa criança tivesse alguns problemas, algumas limitações que a vida adulta nos traz, possivelmente nunca mais ia engatinhar, porque ele ia ter medo de bater com o nariz de novo. Porque eu fracassei já, porque como é que eu não vou agora, não vou engatinhar, ia estar lá 20 anos deitada de barriga para baixo. Então, as empresas da mesma forma, as empresas são feitas para crescer. Se tu não está crescendo, se tu não está buscando crescer pelo menos, tu está correndo um grande risco de desaparecer daqui a alguns anos. Então o risco eu quis trazer, afinal, apesar de eu falar um pouco mais aqui de metas, de planejamento, eu quis trazer aqui para essa palestra, só porque é um item fundamental, vocês têm que se divertir com o risco. E desmistificar um pouco o fracasso. Avalie o risco, dá o passo, o tamanho da perna de vocês. Não tem risco grande, não tem risco pequeno, tem risco que vocês conseguem dar conta. E para finalizar, eu queria deixar uma frase aqui para vocês, que eu acho muito legal, que é de uma educadora, a Adélia Prado, que ela diz assim: eu não quero faca nem queijo, eu quero é a fome. Porque o mundo é cheio de oportunidades, cheio de condições, cheio de facas e queijos aí. Para o que vocês quiserem fazer, vocês têm forma de apoio, vocês têm como aprender, vocês têm como se desenvolver, vocês têm como buscar. O que está faltando é gente com fome de resultado, gente querendo mudar as realidades, gente querendo, enfim, fazer alguma transformação, que é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Aqui estão minhas informações, pedindo ao Gênio, eu tenho o Taco Brasil, que eu trabalho, meus trabalhos de desenvolvimento pessoal, coach de carreira. Pedindo ao Gênio é um projeto meu de infoprodutos, que eu vou desenvolver agora acho que agora em mais um mês ou 2 meses eu devo estar colocando também no ar aí, para justamente ajudar as pessoas a ter essas sensações, a buscar essas sensações, identificar isso e botar em prática isso aí. Então eu criei aí um site e um curso online, com coaching envolvido, enfim, um programa de desenvolvimento pessoal, de 4 semanas aproximadamente, 1 mês a 2 meses, com atendimento de coach, que eu estou à disposição aqui, se vocês quiserem saber mais informações. Muito obrigado pelo convite a essa palestra e boa sorte, desejo boa sorte e sucesso a todos. Abraço.